Quero aproveitar, esperar enquanto o pessoal vai entrando aí, colocar para vocês que lá no Telegram eu coloquei alguns PDFs, alguns materiais aí para as mães que querem ter algum tipo de atividade com os filhos. Então me procuram lá no Telegram, Amor que Ensina, e podem, né, ter esse acesso aos materiais que eu postei lá, tá bom? Então, pessoal, quero lembrar vocês também do curso, né, que eu vou abrir a nossa turma do curso já na quinta-feira, no dia 26, e para vocês divulgarem aí, porque um pouco desse conhecimento eu tirei do curso, mas lá eu vou esclarecer muitas outras coisas para vocês, né? O conteúdo lá vai ser muito mais rico, vai ser muito mais específico, tá? Então, né, de quebra eu quero aproveitar aqui para deixar esse recadinho para vocês, tá bom? Você, por exemplo, que não conseguiu visualizar essa live, que a gente não consegue acompanhar hoje por causa do horário, que tá com o menino, depois, né, compartilha com quem você sabe que precisa dessas orientações. Isso é muito importante. Olha, essas orientações bem específicas assim, para sala de aula, para professor. É importante que a família saiba, porque a família vai poder também ajudar o professor nesse sentido. Mas você que é família e que vai ver essa live agora, depois, quando eu disponibilizar o link, compartilha com os professores do seu filho, compartilha, você que é professor, compartilha com seus colegas, né? Essas orientações são orientações que vão ajudar muito para vocês, para o professor na sala de aula, para conseguir manter uma atenção maior desse aluno, para melhorar o nível de aprendizagem do aluno, tá bom? Então, a gente pode começar? Pode começar e apoio. Então vamos lá, gente. Eu coloquei aqui, ó, práticas em sala de aula, e o perfil do aluno é mais ou menos aquele aluno com autismo ou com TDAH. Por quê? Porque eles têm características muito parecidas, mas não necessariamente essa fala minha vai ser só para esses meninos. Você que é professor, que observa características e você observa que essas dicas, vai dar certo para o aluno tal, mesmo que ele não tenha diagnóstico, mesmo que ele tenha outro diagnóstico totalmente diferente, você pode utilizar essas técnicas, essas dicas que eu vou dar para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Dicas práticas, lugar, sala de aula. Nessa primeira dica, eu quero fazer que você entenda que esse aluno, normalmente, ele vai ter dificuldade na autorregulação, correto? Então, qual que é a dica? É obter um ambiente organizado e livre de estímulos distrativos. Por quê? Você tá percebendo aqui, ó, essa criança, a professora tá lá na frente explicando, e tem alguma coisa distraindo essa criança. Essa criança está ali observando alguma outra coisa que não é o que a professora está falando na sala de aula. É muito importante, porque como essa criança ela não tem autorregulação, né, ainda tá, né, o cérebro dela é um cérebro em desenvolvimento nesse sentido. Então, é importante que a sala de aula ela não tenha muitos estímulos distrativos. Muitos cartazes muito coloridos que chamem muita atenção. Por quê? Porque essa criança ela vai se distrair, entende? Essa criança ela vai deixar de ouvir o que o professor está falando para poder prestar atenção em qualquer coisa no ambiente. Então é muito importante que essa sala de aula ela tenha uma característica mais objetiva, de ser mais simples, com menos estímulos distrativos. Priscila, mas então eu não posso pôr cartaz, não estou falando isso, gente. Por exemplo, você está trabalhando a reta numérica, a sequência numérica de 0 a 100. Pode colocar um cartaz lá, mas esse é o objetivo da aula, esse é o objetivo, né, dos conteúdos aí, né, das suas aulas, enfim. O cartaz ele tem um objetivo, não é verdade? Então, se o cartaz tiver um objetivo, beleza. Mas tem principalmente alfabetização. Eu sou professora de alfabetização, gente. Então eu gosto de colocar a aniversariante do dia, não é verdade? A gente gosta de colocar um monte de coisa para ficar tudo bonito, colorido.
não tem problema, mas que isso não seja em muita quantidade, em grande quantidade, porque quanto mais pistas visuais, quanto mais estímulos visuais que essa criança receber ali naquele ambiente, mais dificuldade ela vai ter para prestar atenção na sua aula. Tá bom? Então, o ideal é que tenham menos cartazes na sala de aula, para que ela possa observar de uma forma direta. E se tiver o cartaz, por exemplo, que é do seu conteúdo, quando ela se distrair, ela vai se distrair para onde? Para o seu conteúdo, né? Entenderam? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Uma outra dica é a questão da aprendizagem. O ambiente na sala de aula, ele precisa ser específico. Por exemplo, como assim? O que eu quero dizer? Tem que se ter clareza do objetivo das atividades. Por exemplo, quais são as possibilidades? Primeira possibilidade, alunos em dupla. Alunos em dupla pode trazer conforto emocional, estimular a interação e a troca nas atividades. Então, eu tenho uma criança, Priscila, que ele tem TDAH e que ele tem tido muitas dificuldades escolares devido à dificuldade na atenção. A dupla, ela proporciona que o coleguinha ajude o outro colega, que o colega a criança que tem alguma dificuldade, ela perceba o outro fazendo e se interesse para fazer como o outro está fazendo, entende? Então, assim, a criança com autismo, que tem uma dificuldade aí de socializar, de repente, a aula em dupla, você pode colocar, lógico que a gente tem que sempre pensar em quem que a gente está colocando para ser essa dupla, né, gente? Normalmente sempre tem aquele aluno que é mais ativo na sala de aula, que ele é mais despachado, né? Que ele se socializa melhor. Então, esse é o aluno que você deve colocar em dupla para ajudar esse outro aluno que tem algum tipo de dificuldade a interagir e a resolver as atividades, tá? A dupla é um bom caminho para quem tem esse tipo de característica, né? De realidade na sala de aula, tá bom? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a Priscila falou que é para pôr em dupla. Então, vai viver em dupla? Não. Depende do objetivo da sua aula. A nossa aula, ela tem um objetivo. Então, dependendo do objetivo, eu vou colocar o meu aluno em dupla. Eu vou colocar a minha turma em meia-lua. Por quê? Agora eu quero que todos os alunos olhem para mim, né? Observem aquilo que eu quero ensinar. Então, a disposição dos alunos em meia-lua favorece, né? E favorece também a troca de experiências, porque ali o coleguinha tá do lado do outro em meia-lua, então eles vão trocar de experiências um do lado do outro, mas todos voltados para a atenção na professora, né? Normalmente, assim, em dinâmicas é bacana fazer uma meia-lua. Em atividades onde você está iniciando, introduzindo um conceito, é bacana fazer uma meia-lua, porque ali pode existir tanto a troca quanto o que é o objetivo final, que é prestar atenção no professor, tá bom? E quando eu quero que os alunos estejam totalmente focados em mim, aquilo que eu estou passando para o aluno é muito importante, aí entra a questão das filas, né? Os alunos em fileiras, eles não vão ter o distrativo, né? Que é estar junto com o colega, e eles não vão ter também o distrativo, que é ter ali o objeto do colega por perto, né? Então, eles vão conseguir focar somente no que está na frente, que é o professor, ok? Tá tranquilo até aí, né? Essas são as dicas por conta da aprendizagem dos limites, né? Desses meninos. Essa questão aqui, gente, é muito importante. É a questão da rotina. Nós temos, né, nessa clientela que a gente tem de TDAH, autismo, como os meninos eles têm dificuldade na regulação emocional e que pode gerar também ansiedade, o bacana
antecipar. Eu até coloquei aqui, ó, o desenho de uma rotina. A rotina, ela traz como estratégia essa antecipação do que vai acontecer daquele momento, né? Então, por exemplo, os alunos, eles costumam fazer assim, é só essa atividade? Então, o que a gente vai fazer depois? Você já teve algum aluno que perguntou assim? E depois, tia? Toda vez que o aluno pergunta e depois, é porque ele tem essa necessidade de antecipar os eventos, essa necessidade de antecipação a essa rotina. Então, essa rotina aqui, ó, por exemplo, foi uma rotininha que eu achei na internet, que eu achei muito bonitinha para os menorzinhos, para mostrar o que vai acontecer. Ó, primeiro vai acontecer a acolhida, depois a historinha, depois nós vamos fazer uma atividade em folha, depois vai ter a merenda, depois a gente vai no parquinho e depois você vai sair, depois a mamãe vai vir buscar, né, você da escola. Então, vocês estão percebendo que o suporte visual ali, a criança ela vai conseguir se programar, prever as coisas que vão acontecer, e à medida que ela vai prevendo, ela reduz essa ansiedade. A ansiedade que pode trazer comportamentos inadequados também, né? Dela não saber o que vai acontecer. Então, o que acontece? A criança, quando ela tem uma rotina, quando ela sabe o que vai acontecer, essa previsibilidade, ela se acalma, né? Ela fica menos agitada. Então, é bacana demais ter esse processo de rotina e de previsibilidade para a criança, tá? Então, ele precisa se antecipar do que vai acontecer. Ah, Priscila, eu não tenho uma rotina bonitinha dessa. Você pode falar, você pode fazer sua rotina em forma de fala. Por exemplo, gente, hoje a questão dos horários para os meninos maiores, né? Hoje nós temos aula de língua portuguesa, depois matemática, depois artes e por aí vai. Você pode falar, escrever no quadro as aulas que tiver, né? Ou então o próprio horário, ele já estabelece uma certa rotina aí, né? A criança, ela não fica tão insegura, ela já vai saber o que vai acontecer, tá bom? Aí eu achei essa rotina fofa, gente, por isso que eu trouxe, tá lá na internet. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo também para vocês, tá? Lá no Telegram eu mando os materiais, viu? Então eu adianto, né, toda essa parte aqui dos slides e tudo mais, eu mando para vocês também lá no Telegram, tá bom? Pessoal, inscreve lá no Telegram, que lá é muito bacana, porque eu costumo mandar bastante material e os PDFs, as coisas que eu posso mandar lá, ok? E não enche o seu celular. Eu apaixonei quando eu descobri isso. Então vamos lá. Apostar nas pistas visuais. Aí, por exemplo, tem crianças que têm autismo em um grau mais severo, tem mais dificuldade. Então, de uma atividade para outra, eu sempre oriento de ter uma pista visual. Por exemplo, ó, essa atividade está acabando, daqui a pouco nós vamos fazer isso aqui, entende? Para quê? Porque ele vai saber que aquela atividade está acabando e ele vai dar sequência numa outra atividade. E aí ele já se prepara em relação a isso, tá? Reduzir a ansiedade da criança, gente, ajuda muito no dia a dia da sala de aula. Ajuda muito no desenvolvimento da nossa aula. Porque uma criança que está ali ansiosa, ela não vai prestar atenção, não vai aprender. Então, reduzir essa ansiedade e uma das armas é a previsibilidade, vai ajudar muito nesse contexto, tá? Bom, vamos continuar então. Qualquer coisa, escrevam aí. A minha suporte técnica tá anotando tudo e depois ela vai passar para mim, tá bom? Vamos lá. Forneça instruções claras e diretas. Utilize de palavras concretas. Por quê? Porque essas crianças, eu coloquei aqui entre parênteses, elas têm dificuldade, às vezes, na compreensão oral, na abstração, e o processamento das informações, às vezes, ele ocorre de forma mais lentificada, é mais lento o processo. Então, pode ser que você fale uma sentença, você, né, faça uma explicação ali, e aquilo ali vai ser processado de uma forma mais lenta, né? Porque, na verdade, essas crianças, elas também processam um monte de coisa ao mesmo tempo, tá bom? Então, o que acontece?
para ajudar nesse sentido, na educação infantil, eu coloquei uma dica, ó. Comandos curtos e imperativos. O que é isso? Curto são comandos mais simples. Joãozinho, desce dessa cadeira porque senão você vai cair, você vai machucar e tal. Não. Joãozinho, desce. Pronto. Aí ele vai descer, entenderam? Então não precisa de ter uma falazada com o menino. É procurar fazer comandos mais curtos e simples possíveis. Porque ali ele vai dar conta de se sujeitar e de, né, obedecer e de resolver esses comandos, tá bom? De fazer esses comandos. Quando é já no ensino fundamental, a gente entende que essas crianças elas já estão num processo de maturação aí, né? Então eu coloquei assim, para evitar enunciados e solicitações longas e abstratas. Sabe aqueles enunciados enormes que a gente lê, que é quase que maior que o texto? Pois então, esses enunciados muito longos, eles perdem um pouco do principal. O que você quer com aquela atividade? Então vamos evitar esses enunciados, vamos colocar enunciados mais simples, mais objetivos, enunciados que vão trazer a realidade, aquilo que você quer que o aluno te responda naquele momento, naquela atividade, tá bom? Oferecer duas alternativas. Ou então, porque às vezes essa criança ela vai ter dificuldade na escrita. Ou então de colocar o que ela pensa, né, na resposta. E às vezes ela sabe a resposta, entende? Às vezes ela dá conta de te responder se você perguntar, mas na hora de escrever ela vai ter uma dificuldade maior e às vezes a resposta dela não vai estar de acordo. Então, o que eu queria combinar com vocês? De que vocês pudessem fazer essa questão de perguntas fechadas, principalmente quando for prova, quando for avaliação, uma atividade avaliativa. Perguntas fechadas, o aluno ele vai ali responder o que ele sabe, entende? Se ele vê a resposta certa ali, ele já vai decodificar, não, é isso aqui, e ele vai responder, tá? Vai ficar muito mais simples esse processo de avaliação para ele. Ou então, você pode perguntar para ela, você prefere escrever ou você prefere marcar a resposta? Também pode ser de acordo, pode ser um combinado aí entre vocês também, né? Existem muitos casos também, gente, que o aluno ele faz uma prova, faz uma atividade e ele vai muito mal, mas na hora que você faz uma atividade oral, a mesma prova, a mesma atividade, ele te responde bem. Você percebe que ele aprendeu o conteúdo, que ele sabe o conteúdo. Então, a gente precisa flexibilizar, sabe? A forma como a gente está avaliando esse aluno, porque de repente a gente é injusto com esse aluno, né? Às vezes ele sabe, ele não está por conta de um processamento mais lentificado, por conta de toda uma dificuldade da linguística que ele tem, ele vai ter mais dificuldade de te responder, tá bom? Né, numa prova formal, digamos assim. Bom, processamento e coordenação visomotora. Essa parte é a parte que, digamos assim, é a mais complicada, gente. É complicado pra gente falar, porque às vezes as pessoas interpretam essas orientações de uma forma equivocada. Então eu quero tentar falar bem claro, o mais claro possível para vocês e para que não haja dúvidas aqui, né? Ou dupla interpretação. E o que acontece? Só um minutinho. E às vezes também a dificuldade é de achar que sempre deve fazer assim. Ô, gente, olha, as dicas estão aqui, não são dicas que vocês precisam engessar, que vocês vão engessar, não. São dicas que você, como profissional, você sabe muito melhor do que eu o que o seu aluno pode ou não pode e precisa, tá? Então, são dicas aqui que vão colaborar com o seu desempenho. E você tem total autonomia e autoridade para fazer ou não de acordo com cada realidade que você vive, tá bom? Isso também eu quero deixar claro, tá? Então, vamos lá, ó.
dividir os exercícios em partes. Como essas crianças, esses alunos, eles vão ter um pouquinho de dificuldade nesse processamento, às vezes o aluno com TDAH, ele pega aquela folha cheia de exercício e chora. E agora um monte de exercício. Ele não consegue se autorregular diante de muitas atividades, entenderam? Então, se você é como se você mostrasse uma escada enorme para uma pessoa. E aí, o que a gente faz? Quando a gente vê tudo que a gente tem que percorrer, a gente desanima, não é verdade? Agora você imagina o aluno, né? Então, mas se você mostrar degrau por degrau e você subir degrau por degrau, talvez você não vai desanimar tanto, né? Então, o que acontece? Tá aqui, ó. O que acontece? Gente, desculpa, tá? É porque tá acontecendo uma coisa aqui e tá me desconcentrando. Eu venho dando um abraço pra Deusanira do Espírito Santo. Deusanira, você tá do Espírito Santo, oh, que bacana, gente. Um beijo, um abraço e compartilha aí, né? Vamos conversando e qualquer dúvida você vai me falar, tá? Tá no Facebook ou no Instagram? Tá no Face, né? Então, olha só, quando você vê uma escada, você tem dificuldade, a gente até desanima de subir. Mas se você mostrar degrau por degrau, o que vai acontecer? Você sobe degrau por degrau, na hora que você assusta, você já chegou lá em cima, né? Com esses meninos que são ansiosos, a gente tem que tomar cuidado quando a gente entrega a atividade de uma vez. Às vezes 2 folhas de atividade, ele nem vai começar a fazer, porque ele vai desanimar no início, porque o cérebro dele funciona assim, tá, gente? É o jeito dele de ser, o cérebro dele funciona desse jeito. Então, picar atividades é muito mais aconselhável. Você dá primeiro 3 atividades, aí depois você dá mais 3, depois mais 3 e por aí vai. Na hora que ele assustou, ele já fez tudo. Eu tive um aluno que ele tinha muita dificuldade quando ele via atividade no quadro. E olha que eu nem enchia o quadro de atividade. Mas ele se sentia tão assim, eu não consigo, o tempo vai passar, é muita coisa. É a ansiedade, gente, né? Então, às vezes eu sentava do lado dele, falando, não, vamos fazer só esse aqui então, não vou te cobrar tudo. E, gente, ele fazia tudo. E na hora que ele percebia que ele tinha feito tudo, eu mostrava pra ele, tá vendo? Então, aí eu trabalhava essas coisas com ele, sabe? A gente precisa ter esse olhar, né, diferenciado. Aí eu pus esse exemplo aqui, ao invés de pedir que o aluno faça várias operações para poder fazer algumas por vez, e aí no final ele consegue fazer o todo. E essa questão da atividade a ser copiado no quadro, gente. Às vezes, muita atividade do quadro, o menino ele não dá conta nem de copiar e nem de fazer. Então, se você percebe que o seu aluno tem essa dificuldade, a mesma atividade que você colocou lá no quadro para os outros meninos, você pode colocar para ele numa folha. Enquanto os outros fazem do quadro, ele pode ler e fazer na folha, entende? Porque aí você está reduzindo a ansiedade dele também. Isso faz muita diferença no dia a dia, tá? Ah, Priscila, tá, mas aí os outros vão ficar prejudicados. Então, por que a gente então não adapta para todo mundo? Porque uma amiga minha, a Cláudia, não sei se ela tá por aí, ela tá aí, ela fala o seguinte, que quando a gente adapta, ô Tininha, tô falando a você, tá? Ela fala uma coisa que é muito certa, gente. Quando a gente adapta a atividade, a gente está fazendo bem, não é só para aquele menino, não. A gente está fazendo bem para todos os meninos, para todos os nossos alunos. Né? Então, eu não lembro da primeira vez que ela falou isso, e isso é inclusão, né? E é muito louvável isso que ela falou, porque às vezes a gente pensa na sala de aula como um todo, mas a gente não pensa nesse aluno. E quando a gente pensa nesse aluno, a gente consegue, junto com ele, pensar na sala de aula como um todo, sabe? Essa visão é muito bacana, porque se você consegue incluir esse aluno, você está incluindo todos, né? Então aí é a nossa reflexão e o nosso desafio, ok? Então vamos lá.
Então vamos minimizar, se for para o bem comum, todas essas atividades do quadro. Ela também fala muito assim que as atividades elas têm que ter um objetivo. Às vezes a gente coloca muita atividade no quadro, mas qual é o objetivo? É muito mais importante que você, com uma, duas atividades, você alcance o objetivo, não é a quantidade de atividade, mas é a forma como está sendo ensinado para que esse objetivo seja realizado, ele seja... que você consiga chegar nesse seu objetivo, tá bom? A Andréia falou exatamente, a orientação que passo para os meus aprendentes. Andréia Leite. Obrigada, Andréia Leite, pela participação. Ela tá onde? Aqui ou aqui? Ela tá aqui. Obrigada, Andréia. Então, é isso mesmo, né? Porque o que acontece? A gente que vê todas essas dificuldades, a gente sabe que os meninos, eles podem ir muito além, né? E às vezes a falta da adaptação faz com que ele não chegue lá na frente, né? Bom, então vamos lá. Autoestima e resistência. A criança, gente, o aluno que ele não tem uma boa autoestima, uma boa persistência, uma boa resistência, ele vai ter uma vida acadêmica frustrada. Por quê? Porque se ele não tem autoestima, ele não consegue se ver como aquele que consegue, aquele que como detentor, né, desse conhecimento, como aquele que é o agente do processo de conhecimento, pela busca de conhecimento. Então, o que vai acontecer? Ele vai desanimar, ele vai querer parar, ele vai, né, querer não continuar. Então, assim, às vezes, o menino ele tem potencial, mas ele chega lá no 9º ano e ele desiste. Ele não quer estudar mais. Como que a gente pode reduzir isso? Como que a gente pode tentar fazer com que isso não aconteça com o nosso aluno? Começar com atividades mais fáceis e deixar as difíceis para o final. Por quê? À medida que o aluno ele faz uma atividade que ele consegue fazer, que ele se vê como... ele vê o potencial que ele tem. E a partir daí, ele realiza mais tentativas. Entenderam? Então, se na primeira de cara ele pega uma atividade e ele não consegue fazer, ele vai tentar outras. Quando a gente tenta fazer alguma coisa que a gente de cara não consegue, o que faz? A tendência do ser humano é desanimar. Entende? Então, para trabalhar essa autoestima, vamos começar com atividades simples, que ele consiga, e depois você vai aumentando o nível de dificuldade, mas à medida também que você faz a intervenção junto com esse aluno, né? Porque não é só aumentar a dificuldade, o nível de dificuldade, sem o auxílio do professor. Então, começa com atividades simples e depois vai aumentando o nível de dificuldade aí, tá bom? Essa atitude estimula o aluno a continuar engajado também na atividade, que é uma outra questão bacana. Você pode também optar por começar as atividades que você sabe que o aluno gosta. E aí, você vai perceber que ele vai tendo mais resistência com outras atividades que ele não gosta. Por quê? Porque você conseguiu de cara ganhar esse aluno. Se ele gosta de uma determinada atividade e você proporciona essa atividade no início, quando chegar no final, ele vai pensar, não, eu vou tentar e eu vou conseguir. E aí sempre encorajando o aluno, tá, gente? Sempre colocando ele para cima, sempre fazendo com que ele investigue, desafiando, porque esses meninos, eles também vão gostar bem de um desafio, tá? Então, tá tranquilo? Tá tudo belezinha aí, né? Então tá bom. Só beber uma aguinha aqui, gente. Manda um abraço pra Magna e falou que você é um excelente profissional. Magna, no Face? Magna, obrigada, tá, amor? Somos duas excelentes profissionais. Você é uma ótima professora, viu? Te admiro demais. Marina também, eu amo. Marina também, ó, mora no meu coração. Admiro demais, Marina. Obrigada, tá? Obrigada, gente, pela força, viu? Então, vamos continuando, ó. Hiperfoco e interesses restritos. Principalmente o aluno autista, né? Que tem essas características acentuadas de hiperfoco, de interesses restritos, né? Eles não têm eles têm dificuldade de se interessar por coisas que estejam
no contexto, mas que não façam parte do interesse restrito deles. Por exemplo, tô conseguindo agora reduzir no André, no meu menino, mas o interesse dele por dinossauro estava insuportável, sabe? O André, tudo dele era dinossauro e tal. Então, deixa eu dar uma sugestão nesse sentido. Você tem um aluno que tem um interesse restrito por dinossauro. Ele tem, tudo dele é dinossauro, ele só fala de dinossauro, ele quer brincar com dinossauro. Na hora que ele vai aprender, ele chucha o dinossauro no meio, ele arruma um jeito de fazer as coisas acontecerem com o dinossauro. Então tá, gente, então D de dinossauro, né? Vão trabalhar aí a alfabetização e vão trazer o que ele gosta. E aos pouquinhos, você vai reduzindo esse dinossauro. Então, porque qual que é o objetivo? O objetivo aqui não é você trabalhar o interesse restrito dele, não. O objetivo dele é você trabalhar o seu conteúdo. Porque você é professora, você está na sala de aula. Então, eu quero trabalhar, Priscila, leitura. O que você pode fazer na sua ficha de leitura? Prega lá um dinossauro, que ele vai ter interesse naquela atividade, porque ele vai linkar o dinossauro que ele gosta com a sua atividade. Entenderam? Então, busque sempre o interesse do aluno e use isso a seu favor. O que ele gosta, você coloca no seu conteúdo, na sua atividade. A professora do meu menino mais novo, a Daniela, ela, no início do ano, a gente começou a levar os meninos para a escola e tal, e ela me perguntou: ô Priscila, o que o Abner gosta? Aí eu falei que na época ele estava gostando muito de um desenho lá que chama Bolofofos. Tem umas musiquinhas na internet e tal. E ele estava até aprendendo a cantar em alguns momentos, eu ouvia ele cantando as musiquinhas. Então o que acontece? Ela foi e pegou o desenho do Bolofofos e colocou como capinha do caderno dos meninos. Por quê? Porque o Abner, ele ainda tem dificuldade com caderno, com escrita e tudo mais. Então, isso fez com que ele chamasse a atenção para o caderno e se interessasse em fazer alguma atividade com o caderno, entenderam? Então, assim, eu como mãe, o que eu poderia ter feito? Porque eu não consegui achar ainda adesivos do Bolofofos e pregar no caderno dele, porque isso vai trazer o interesse dele para aquele material. Então, é isso, gente, não tem segredo. É pegar o que o menino gosta e usar ao nosso favor, tá bom? Pode falar. Gosto muito do sanduíche, inicia simples, aumenta a dificuldade e retorna para o mais simples para que ele termine com autoestima em bom nível. Isso aumenta persistência e satisfação. Joia! Ô Tamires, ótima sugestão, né? Na verdade, você como terapeuta ocupacional é muito bacana, porque você é terapeuta do meu filho, tá, gente? Ela é terapeuta do Abner. E o que acontece? Ela deu aí uma dica de que você começa com a atividade que ele gosta de uma forma simples e termina de uma forma simples, porque traz para ele aquela sensação de eu consegui, entende? Aumenta a persistência, aumenta a perseverança, muito bacana, é mais ou menos isso. Se o menino, se o seu aluno, ele tiver um sentimento de eu não consigo, um sentimento de fracasso, de derrota, provavelmente ele vai desistir das atividades. Então, esse sentimento que a gente tem que evitar, tá bom? Então, usar os interesses e motivações ao nosso favor. Vamos colocar nas atividades, na sala de aula, tudo que o menino gosta. E aí, gente, a probabilidade de ele dar conta do nosso conteúdo é muito maior, tá? E aí tem uma outra coisa. Priscila, o meu aluno, ele dá conta de tudo, ele faz tudo muito rápido. O que eu faço? Isso, gente, eu já ouvi muitos casos, né? Porque tem muitos meninos assim que dão conta da atividade, que fazem atividade, ou também tem um caso, olha, Priscila, ele não gostou dessa atividade de jeito nenhum, ele não quis fazer, ele teve muita aversão, enfim. Cada caso é um caso. Mas nesses casos onde os meninos terminam muito rápido, eu sugiro que você tenha um plano B. O que seria um plano B? Seria uma outra atividade, né? Para enquanto você aí sabe que os outros meninos ainda estão terminando.
seria um cantinho na sala para poder fazer outras atividades, tanto para esse menino quanto para os outros meninos que também terminaram, né? Um cantinho de leitura. Eu até separei aqui para vocês, ó, essa fotinha que eu achei super interessante, eu achei da internet também, tá, gente? É um cantinho de leitura que a professora fez dentro da sala de aula. Por quê? Os meninos que finalizassem a atividade, eles poderiam ir para o cantinho de leitura enquanto os outros não terminassem. E o que acontece? O menino ocioso, ele vai te dar trabalho. O menino que já é agitado, que, né, ou distraído e que tem algum tipo de comportamento inadequado, ele vai, ocioso, ele vai ficar sem fazer nada e ele vai ficar esperando, ele não vai conseguir ficar esperando. Então essa é uma ótima sugestão. Você separa na sua sala de aula um cantinho de leitura, ou seja, são atividades pedagógicas, atividades, né, que fazem parte do dia a dia ali, que é a leitura, e eles vão ficar lá lendo enquanto toda a sala termina, tá bom? Eu amei esse cantinho, é uma ótima sugestão e é muito melhor que o menino fique ali esperando, né? Um menino ansioso, ele vai ter muita dificuldade de esperar os outros, tá bom? Então é uma outra dica, tá? Fala aqui com a Dora Lana, que no final você vai responder pra ele também. Ah, tá, Dora Lana. Ela tá aqui no Facebook. Oiê, minha mãe, tudo bem? No finalzinho eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Você é uma excelente professora, tá? Eu quero só saber a sua pergunta daqui a pouco, porque eu não consigo ler a sua pergunta por conta desse formato. Mas pode deixar que eu vou te responder no finalzinho, tá bom? A Giane também. Giane? Também. Giane o quê? Giane Zogby. Não, ela tá respondendo. Ah, é? Qual que é a pergunta dela? Priscila, e quando o aluno não dá conta de ficar nem 10 minutos fazendo atividade, não demonstra interesse em nada, nem usando bola, o que ele gosta? Que é o que ele gosta. Então, Giane, na verdade, assim, não existe um aluno que não tem interesse em nada. Na verdade, o que eu sugiro para vocês, né, ou para mais pessoas que têm esse caso? Chamar essa família, conversar com a família, listar, fazer uma lista de interesses do aluno, conversar bastante para saber o que ele gosta, perceber também, porque tem uma outra coisa que traz um pouco de dificuldade pra gente, que está na escola e que está até no atendimento terapêutico, são as mídias. Porque as mídias, a família que permite com que o filho fique o tempo todo no celular e na televisão, eles não conseguem interessar por outras coisas. Então tem que ver se esse é o caso também, tá bom? Agora, vamos ver o que ele interessa. Faz uma listagem com essa família, procura ver se é isso mesmo que ele interessa. E, por exemplo, se ele interessar por bola, né? Ué, se ele interessa por bola, por que ele não tá gostando de fazer atividade de bola, né? Então tem que ver se isso realmente interessa. E se realmente for do interesse, a gente pode fazer um combinado com esse aluno. Olha, vamos fazer atividade. Você pode começar com a bola. Você começa a sua aula, a sua atividade com a bola. Normalmente esses meninos têm professor mediador, né? Então o mediador pode fazer isso. Começa lá no pátio com a bola, mas aí você já combina antes com o menino. Ó, primeiro nós vamos fazer bola, depois a gente vai fazer atividade, depois a gente volta pra bola. Então, começa com a bola, deu 20 minutos, vai pra sala de aula, faz a atividade com os outros meninos, depois volta com a bola. Melhor ainda seria se todos os meninos da turma, da sala, pudessem fazer. Porque o que acontece? Fazer atividades isoladas da turma não é uma boa recomendação, sabe? Então, para começar, para que ele tenha interesse, ele perceber que todos os outros meninos também estão brincando de bola naquele momento. Pode ser uma corre-cutia, pode ser um futebol, sei lá. Todos os meninos brincaram com bola. Agora, gente, vamos para a sala que nós vamos agora desenhar uma bola, colorir uma bola, fazer colagem na bola, não sei. Vamos pensar numa atividade assim. Volta para a sala, faz a atividade e aí, se ele fizer essa atividade, se ele se empenhar, se esforçar, se engajar, você pode... Eba, você fez, parabéns, agora vamos brincar de bola de novo? Entendeu? Você dá como recompensa. Por quê? Tem toda uma forma de fazer isso, tá, gente? Mas aos poucos você vai retirando
entendeu? Você vai esvanecendo também um pouquinho essa recompensa e nós vamos modificando essa recompensa pelo parabéns, pelo joinha, por uma estrelinha no caderno, entendeu? Então, aos poucos, essa recompensa porque não pode ficar a vida inteira no pátio só brincando de bola, né? Então, o ideal é começar assim e gradativamente ir reduzindo esse comportamento de ficar fora da sala de aula com bola. É uma ideia, tá, Giane? É uma sugestão, mas que tem que ser configurada. Essa sugestão, você precisa sentar, se você for a professora dele, se você for a professora de apoio, melhor ainda, você precisa sentar com o professor, alinhar tudo isso direitinho, fazer um planejamento onde você contemple essas questões, tá bom? Então, assim, espero que eu tenha respondido certinho a sua pergunta. Qualquer dúvida pode me procurar no direct depois, tá? Talvez a partir da bola, saber também o jogador preferido, o time. Exato, Magna, isso mesmo. Porque o que acontece? O ideal é que esse interesse restrito, mais pra frente, ele seja ampliado, você possa generalizar. Vou dar o exemplo do meu menino, dinossauro. A gente passou do dinossauro para o zoológico, aí eu comecei a introduzir vários outros animais, depois floresta, as árvores, né? Porque o dinossauro come. O que o dinossauro come? Árvore, tem herbívoro, tem carnívoro, enfim. Você começa a generalizar para sair só daquele interesse, daquela fixação daquela criança, tá? E aí são passos, gente, que precisam ser estruturados, planejados e definidos em conjunto. Bacana demais se ele tiver uma equipe multidisciplinar, tentar envolver essa equipe multidisciplinar também, tá bom? Fala com a Marina, tá certo. Marina, você tá certa, tá bom? Tudo bem. Então vamos continuando, né, gente? Já tá no finalzinho, tá bom? Às vezes, os alunos, eles podem ficar muito agitados por conta de sobrecarga sensorial. Então, quando for assim, você perceber, né, para poder até evitar uma crise, você perceber que o aluno, por nada, tá tampando o ouvido, tá ficando muito nervoso, tá ficando muito ansioso, não consegue se conter, porque é diferente de você perceber que o menino tá agitado e do menino que não consegue se conter, né? E o professor sabe avaliar isso direitinho, tá? Então, o que acontece? Se ele não consegue se conter, vamos oferecer algum suporte sensorial que o ajude. Nesse quesito, é muito importante ter essa parceria com a terapeuta ocupacional, porque a terapeuta ocupacional é que vai falar qual é o estímulo que vai ajudar nesse relaxamento, tá bom? Então, eu coloquei aqui algumas dicas para um menino que é mais agitado, por exemplo, exercícios físicos, porque às vezes ele não vai conseguir ficar ali na sala de aula. Então, não, vamos sair, vamos dar uma volta no pátio, vamos fazer uma caminhada e depois vamos voltar. Sempre com o objetivo para não ser também uma coisa muito solta, tá, gente? Massagem, para aqueles meninos que você percebe que um abraço relaxa e por aí vai. Mas é importante você ver com a terapeuta ocupacional, porque cada caso é um caso muito diferente, tá bom? Essa questão de dar a volta à quadra, beleza. Uma outra dica é sempre conversar dentro do campo visual do aluno, tá bom? Né? Às vezes a gente tem costume de falar, o menino tá ali, eu falo aqui e tal, ele não tá nem olhando para mim. É importante que você certifique-se de que a criança está ouvindo o que você está falando e prestando atenção, tá? Porque depois a gente cobra de um comando que ele nem ouviu, né? O que tinha que ser feito. Priscila, o meu menino tem muita dificuldade de olhar nos olhos, de prestar atenção no que eu tô falando. Pega um objeto que ele estiver na mão, ou um objeto que estiver na mesa dele, um objeto que ele goste e leva à altura do seu olhar, tá bom? Porque aí ele vai olhar mais pra você. É uma outra dica, tá? E para finalizar, acreditar no potencial do aluno, é aquilo que eu falei, às vezes na avaliação, a gente engessa a avaliação e não permite com que o aluno demonstre o que ele realmente saiba ou não.
Então, o que é bacana? É você fazer várias outras adaptações na sua forma de avaliar para que esse aluno ele consiga te mostrar o que ele sabe. Então, por exemplo, os alunos que são mais a questão da fala, né, que conseguem transmitir mais pela fala, vamos avaliar oral, sabe? Tudo bem, gente? Tem que destravar? Tá tudo tranquilo. Porque Magna perguntou que eu tô tentando... Ah, então tá. O que acontece? Então, vamos trabalhar o oral, né? Vamos avaliar através do oral. Pode pedir para o menino desenhar o que ele entendeu, escrever o que ele entendeu do contexto e por aí vai, né? Tentar modificar a forma avaliativa, porque senão muitos meninos dão conta, mas porque eles não... ele dá conta da adição, mas aí tem 20 exercícios de adição. Ele conseguiu fazer 3 e acertou os 3. Mas porque ele não conseguiu fazer, não teve tempo de fazer o resto, porque o processamento dele é mais lento, ele vai tirar uma nota ruim nessa prova. Sendo que o que ele fez, ele acertou todas as questões. Então é isso, gente, sabe? É começar a perceber quais são as mudanças, as modificações que a gente pode fazer para o aluno mostrar pra gente que ele dá conta do conteúdo ou não, tá bom? Magna pergunta, tem um aluno que se falo, não bate a cabeça, chora e vem para ser abraçado. Fico preocupado, o que fazer? O aluno, se ela fala não bate, ele bate a cabeça... E vem abraçar ela. Mas não bate o quê, Magna? Nos colegas? Não se agrida? Explica mais essa pergunta para mim aí, fazendo favor. Né? Como é que é? O que é que você fala com ele? Você fala para ele não bater no colega, você fala, ele tem costume de se agredir, aí ele se agride? Me explica aí, fazendo favor, o que é que tá acontecendo? Pode digitar aí que eu vou te responder, tá? Pedagogia do acerto, Laura falou. O quê? Pedagogia do acerto da positividade. Joia, Glaura, é isso mesmo. Ô, gente, sempre não focar o erro, né, Glaura? Não focar o erro, ensino sem erro. Essa forma de trabalhar, ela faz diferença na vida do menino. Ela faz. A Magna falou, bate a cabeça no chão, onde ele estiver, ele bate a cabeça. Ô Magna, esse momento é quando ele é contrariado ou um momento que do nada ele bate a cabeça? Porque isso pode ser várias coisas. Pode ser uma questão sensorial, pode ser uma forma de diálogo que ele precisa de chamar atenção, uma comunicação que ele está tendo. Tem que avaliar. Ele tem terapeuta que acompanha. É muito bacana que você entre em contato com os terapeutas. E isso eu vou falar agora. Relate o comportamento, porque a família e os terapeutas precisam saber como que tá esse comportamento. Não tem? Não é agressivo com os colegas. Então é uma autoagressividade, né? O que acontece nesse caso? Ele pode estar com problemas sensoriais, ele pode estar sentindo dor, ele pode estar querendo ali te comunicar alguma coisa, chamar a sua atenção, alguma coisa ele quer te falar. Quando ela fala não, ele tem TO. Ele tem TO? Então, quando ela fala não. Quando você fala não é que ele tem esse comportamento. Então pode ser uma dificuldade, intolerância, frustração. Se ele tem TO, você precisa conversar com a TO, colocar todas essas questões, o comportamento para a TO, o que está acontecendo, e a TO vai avaliar e vai poder te passar essa informação. Quando você fala não, o menino tem esse comportamento, eu entendo que pode ser uma intolerância à frustração. Precisava aí de uma terapia comportamental para ele poder conseguir tolerar a frustração, se for esse o motivo, se for essa função do comportamento, tá? Se for a função do comportamento, ele demonstrar que ele quer, que ele não está tolerando aquela frustração, tem a terapia comportamental que vai ajudar muito nesse processo, tá? Porque ele precisa dar conta das frustrações, porque a vida, a gente sabe, né? É cheia de frustração aí, né? O não a gente recebe ao tempo todo, né? Quando vem um sim, a gente fica muito feliz. Então, a terapia comportamental também que eu posso indicar, mas a gente tem que ver que cada caso é um caso, viu, Magna?
eu falo muito, gente, para os professores que eles não estão sozinhos, tá bom, gente? Isso é muito importante que vocês frisem. Por quê? Eu ainda tenho tempinho aí, gente? Sim. Como é que tá? 8 minutos. 8 minutos, tá. Eu tenho que finalizar, tá, gente? Mas olha, eu preciso que você saiba que vocês não estão sozinhos, porque às vezes o professor, ele recebe aquele aluno e ele se cobra de dar conta de tudo, não é verdade? O professor, ele é cobrado externamente e ele também se cobra, ele fica preocupado, ele quer dar conta. Então é muito importante que aquilo que você tenha dificuldade, que aquele comportamento que você não domine, né, você passe para o profissional da área. E o profissional, ele precisa ir na escola, ele precisa te orientar, ele precisa dar o suporte para a escola, né, do que fazer, né, de fazer as adaptações juntos, né, porque às vezes o professor, ele tem toda essa sobrecarga sem necessidade, tá bom? É muito importante que a equipe multidisciplinar, que a terapia ocupacional, que a fono, todo mundo faça um trabalho em conjunto, porque é só assim que as coisas vão caminhar, ok? Tá bom, Magna? Então, ó, você não tá sozinha. Procura a TO, conversa, pode me procurar depois, vamos conversar sobre esse caso, que eu tô aqui para contribuir, tá? A Laura, a Tamires, tá tudo orientando ela também. É isso, ótimo. Ai, a Tamires tá aí, ótimo, Tamires. Orienta ela, Glaura também. Ajuda aí, parceiras. Então, vamos lá. Só pra gente finalizar. Eu coloquei aqui, olha, converse com os profissionais no intuito de obter informações relevantes. Mantenha as anotações detalhadas na agenda diária, gente. Aconteceu isso e isso, anota, agenda, chama a família, chama os profissionais, entende? É uma equipe que vai poder ajudar esse aluno, né? Às vezes o professor, ele fica ali envolvido com aquela situação super preocupado e não sabe o que fazer, né? Mas é muito importante que toda a equipe esteja cooperando aí com esse processo, tá bom? E sempre colocar a família dentro, né, por dentro de tudo que tá acontecendo também, tá, gente? Porque a família, às vezes, o menino mudou o medicamento, aí a escola não fica sabendo. Chega lá, o menino comporta totalmente diferente, depois é que vai saber que mudou o medicamento. Tem todo um processo, se mudou de medicamento, a família tem que falar com a escola, né? A escola tem que colocar para a família o comportamento e por aí vai, né? É todo mundo trabalhando junto, tá bom? Para finalizar, eu coloquei essa frase que eu gosto muito. Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino, né? Então, vocês estão aqui nessa live porque vocês querem aprender, porque vocês querem, né, entender como acontecem as coisas com os seus alunos. E essa curiosidade faz com que vocês aprendam e faz com que vocês ensinem ainda de uma forma muito melhor. Eu quero parabenizar vocês. Eu quero falar para vocês que essa live vai estar disponível, então compartilha para todo mundo que vocês puderem, entenderem que vai ser importante para elas, porque na verdade, gente, é isso, né? O conhecimento é que faz com que a gente melhore a nossa prática dia a dia. E isso é muito importante que vocês saibam também. Olha, nem todo menino autista vai ter problema cognitivo, vai ter dificuldade de aprendizagem. Tem muitos meninos que têm autismo e que dão conta do recado como todos os alunos da sala, ok? Mas o autista, ele tem, às vezes, algum comprometimento em algumas habilidades específicas. Então, por exemplo, na linguagem. Se a linguagem do 4 minutos que eu tenho só, tem que falar rápido. Se a linguagem desse menino tem algum atraso, a gente tem que preocupar com a forma como a gente está ensinando para esse menino, tá bom? A adaptação na atividade em si, eu costumo só pedir para que não use atividade com tracejo, sabe? Tracejado. Eu peço que não use, por quê? Porque às vezes esse aluno, ele não vai ter uma coordenação motora boa e ele também não vai conseguir visualizar a forma através do tracejado. Então eu sempre falo para fazer assim, ó. Deixa eu pegar, me dá um papel aí. 2 minutos, gente, eu tenho que ir rápido. Por exemplo, eu quero trabalhar a letra A. Ao invés de ser tracejado, fazer assim, ó, em forma de caminho. Porque aí, não dá pra ver, não? Aí. Ó, em forma de caminho.
tá bom? Porque aí o menino vai fazer aqui dentro, ó. Ó, atividades assim são muito mais eficientes para o entendimento daquele aluno no momento do traçado, tá bom? Mais dúvida, Dora, se eu não te esclareci, manda lá no direct, manda lá no mensagem que eu respondo para vocês. Agora eu tenho que finalizar, né, Silvia? Eu tenho que finalizar. Porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais live. Eu quero agradecer a vocês por toda essa falazada aí que eu amo, curti demais. E amanhã tem mais live, 1h. Espero vocês e um forte abraço. Tchauzinho, gente. Tchauzinho.